estender a minha saudação a todos os presentes, aos membros desse parlamento. Eu saúdo a todos os vereadores e a todos os funcionários e vereadores dessa casa. Também eu quero, nesse momento, fazer uma pequena reflexão, talvez uma revelação para poucos, ou para muitos. Eu estou aqui porque eu tive mãe. E, para quem não sabe, embora todos também, serranos mais antigos, conheçam ou conheceram meu pai, eu sou filho de mãe solteira. Imagine a garra, a coragem dessa heroína nos anos de 1945. Nasci em frente ao fórum. A minha mãe escondeu a sua gravidez por vergonha, em virtude dos duros preconceitos. E ela era bem inserida dentro da sociedade serrana, haja vista que a minha madrinha de batismo chamava-se Albalília Borges Miguel. Minha mãe vivia no meio, portanto, da elite serrana. E quando ela se achou grávida, ela escondeu, prendendo a protuberância da sua barriga, para tentar me esconder e se proteger o quanto pôde. E tanto que quando eu nasci, dizem os meus parentes mais antigos e contemporâneos da minha mãe, que todos se surpreenderam como Elisete, que é o nome da minha mãe, faço questão de dizer, Elisete Queiroz do Nascimento. A minha mamãe, ela já me deixou, mas foi uma mulher aguerrida, foi uma mulher que lutou o quanto pôde. E hoje, a gente comemora o Dia das Mães, mas Deus é provedor. Eu perdi a minha mãe e Ele me deu outra, que é a minha esposa, que também tem o instinto materno. A mulher tem uma virtude que vocês não param para analisar. A Bíblia mostra muitos homens heróis, muitos homens valentes. Dentre um dos mais valentes na Bíblia, a gente conhece o rei Davi. Mas pensemos na bravura de uma mulher dentro de um cativeiro, tendo que esconder a gravidez, esconder o bebê, para que não fosse morto. Eu estou falando aqui da mãe do libertador de Israel, do cativeiro do Egito, a mãe de Moisés. Essa mulher me admira. Como é que essa mulher evitou, ou conseguia evitar, que Moisés não chorasse com cólica intestinal? É quase que impossível, porque uma criança no útero materno, tudo dele é dela. Tudo que ele tem é compartilhado dela para ele. Seu coração bate, mas quem bate pelo coração desse bebê, nas entranhas desta mamãe, é o coração da mamãe. Tanto que a mulher pode ter o seu parto, dar à luz, numa piscina térmica com a água na temperatura do seu corpo, enquanto o cordão umbilical estiver ligado à sua mamãe, e ela estiver com o nariz de fora, pode deixar ele mergulhar, nadar lá embaixo como peixe, porque ele não precisa dos seus narizes, das suas narinas, e nem precisa dos seus pulmões para respirar, porque por ele respira os pulmões da sua mãe. Isso é mãe. Isso é um testemunho, diz, eu estou compartilhando, estou partilhando a minha vida com você.
E a ordem era: mate todo homem, todo varão que nascer, mate. E a surpresa para Faraó, e na época era Tutacâmons, depois veio Ramsés, eles determinou isso daí porque as mulheres hebreias, elas pariam só homens, e eles ficaram assustados. Esse monte de homem nascendo aqui, daqui a pouco eles formam um exército, se levantam contra nós, e vão fugir, e vão escapar do cativeiro. Mas essa mulher conseguiu esconder esse filho, conseguiu evitar que os soldados vissem, conseguiu evitar que ele fosse predado, fosse exterminado. E a forma só tem uma, foi a fé. E enquanto Joquebede fazia isso, ela preservava, porque é quase que impossível, como eu disse. Eu mostrei aqui que a mãe, o seu organismo, biologicamente faz todas as funções de um bebê, enquanto ele estiver com o cordão umbilical ligado à sua mãe. Ele dispensa atenção para os seus pulmões e para essas coisas. E isto, o que mais me deixa impressionado, é que quando uma criança começa a amamentar, e às vezes tem aquelas cólicas de ficar com o entorno da boca, quando são crianças claras, né, fica meia verde, e a mãe fica um pouco desesperada e apavorada, e não sabem que aquilo ali é porque o seu intestino está começando a trabalhar. E como as vísceras faz o movimento chamado de peristáltico, que é para a expulsão das fezes, isso provoca dor. Porque é a primeira vez que aquele movimento abdominal que nunca houve. E ele começa, então, a gritar, a chorar de dor. Então, alguém diz, dá isso, dá aquilo outro, aquilo vai passar. A partir do momento que ele expelir as fezes, vai passar. Até nisto, esta mulher tem essa participação. A Bíblia fala de muitos heróis. Mas eu acho que o papel da mulher na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, é o mais elevado e o mais alto e o mais relevante papel, porque vocês são quem perpetuam a raça humana sobre o planeta. Sem a fêmea, sem a mulher parideira, mesmo aquelas que não são, que não, por algum problema genético, não conseguem gerar filhos, mas abraçam como filhos, os que elas costumam chamar, esse é meu filho do amor. E olha, quando não amam mais do que os seus próprios filhos. Então eu quero só deixar aqui o exemplo escrito na palavra de Deus. Mas não posso deixar de citar uma brava mulher, que esta nasceu para o sofrimento. Essa mulher chama-se Maria, a mãe daquele que viria como veio para nos salvar. Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma mãe passou um sofrimento tamanho quanto dela, de ver o seu filho sofrer da forma como sofreu aos 30 e poucos anos de idade. No livro de Êxodo, no capítulo de número 1. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas
e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, e lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-o no Nilo, mas a todas as filhas deixai-o viver. Seriam filhas escravas, porque os filhos homens seriam, como foram, soldados que libertariam o povo daquele regime opressor. Deus abençoe a todas as mães. Deus abençoe a cada filho que ainda tem o direito de, ao acordar pela manhã, contemplar a face linda, bonita, ainda que marcada pelos traços das rugas do tempo e dos anos, mas que ainda possa dizer: benção minha mãe, que Deus abençoe.